9 horas em ponto no horário de Brasília, e frigoríficos no Brasil começam a suspender o fornecimento de carnes a lojas do Carrefour e outras empresas do grupo no país. A medida é uma resposta do setor ao boicote da rede na França, que deixou de comprar carnes produzidas em países do Mercosul. A manobra anunciada pelo CEO do Carrefour, Alexander Bompard, é um apoio aos ruralistas franceses. Isso, eles são contra o fechamento de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, assunto tão discutido no último G20. Segundo o comunicado da empresa, que minimiza a medida, o boicote afeta apenas as lojas em solo francês. Os produtores brasileiros, no entanto, querem uma retratação. O Master Boy, por exemplo, fornece 250 toneladas por mês e deixou de enviar caminhões a lojas espalhadas pelo Brasil na última sexta-feira. Outros frigoríficos também aderiram à suspensão, mas preferiram não ter os nomes citados. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, defendeu que o Carrefour reveja a decisão. 6 entidades ligadas à agropecuária divulgaram na semana passada um comunicado contra a posição da rede Carrefour. A nota diz que se a carne do Mercosul não serve para abastecer as lojas no mercado francês, não serve para abastecer a rede em nenhum outro país. Também, em repúdio ao boicote, a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo pediu que o setor não compre produtos do Carrefour. Agora é o contra-boicote. Olha, gente, dados aqui do site especializado Farm diz que de janeiro a outubro a França comprou menos de 40 toneladas de carne bovina in natura do Brasil, e a exportação total do Brasil no mesmo período é de 1,4 milhão de toneladas. Pura lacração dessas empresas francesas, já que o volume da carne para a França é irrelevante. Porém, essas atitudes têm um efeito na imagem do produto e pode abrir caminho para atitudes parecidas. Depois do Carrefour, mais uma varejista francesa, Le Mousquetaire, passou a boicotar a carne do Brasil, e agora o CEO da Terrius, que é um grande grupo sucro-alcooleiro, se manifestou contra o acordo Mercosul e União Europeia e saiu em defesa dos agricultores franceses. Meus queridos Thaís, Pedro, Cláudio, lembrando aqui a entrevista do embaixador Rubens Barbosa, que acha que o acordo Mercosul e União Europeia deve sair até o final do ano, pode ser um indício. Isso me parece muito medo. O que vocês acham? Eu adoro a ideia do boicote, viu? Aliás, quem primeiro teve essa ideia foi o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Ele muito indignado, ele inclusive gravou o vídeo que viralizou nas redes sociais, ele propondo o boicote dos brasileiros ao Carrefour e também a rede de lojas, o Atacadão, que também pertence ao grupo Carrefour. O ministro da Agricultura, Carlos Favaro, também se pronunciou, também propôs boicote, mas esse cancelamento do fornecimento de carnes talvez seja proveniente exatamente, ou decorrente dessa ideia do ministro da Agricultura. Ele propõe um boicote dos fornecedores de proteína animal para o Carrefour no Brasil, boicotarem isso, simplesmente suspenderem o fornecimento e esvaziar as prateleiras, as gôndolas dos supermercados Carrefour e do Atacadão aqui no nosso país. É intolerável, o Brasil não pode aceitar isso, É preciso que o presidente da República se manifeste sobre questões dessa natureza, porque agora é o Carrefour e é a carne ou as proteínas animais de uma maneira geral, mas amanhã vão ser outros produtos, Há muitos interesses franceses no Brasil. Eles ganham, historicamente, sempre ganharam e continuam ganhando muito dinheiro no nosso país. E não é só no Carrefour. Então, o governo brasileiro tem meios de enfrentar uma situação como essa, no mínimo, adotando o princípio da reciprocidade, que foi exatamente citado pelo governador do Mato Grosso. Eu trato você como você me trata. Se os franceses, se o governo francês, se os produtores ou redes como o Carrefour boicotam o Brasil, então o Brasil deve fazer o mesmo também em relação aos franceses. Até porque, não é, meus amigos, hoje a quantidade de produtos vendidos pelo Brasil para a França é pequena.
É pequena. Não só na carne, mas em todos os outros produtos exportados pelo nosso país. Maiores parceiros comerciais do Brasil, para quem a gente mais manda produto. Número um, disparado, de longe, China. Então, se a China começar a criar algum tipo de problema, aí a gente tem que se preocupar. Mas não há nenhum sinal, zero. Aliás, muito pelo contrário, depois da visita do presidente Xi Jinping ao Brasil, em que novos caminhos de comércio Brasil-China foram criados fora do âmbito da Rota da Seda, o que dá ao Brasil mais independência nessas negociações. Depois Estados Unidos, depois Argentina. A França não está nem entre os 10 maiores receptores de produtos saídos do Brasil. Então, na prática, em termos de impacto, isso é muito pouco. É um posicionamento político de um ente privado que, como disse a Sônia, deve estar vendo surgir ali no horizonte próximo a assinatura do acordo comercial Mercosul-União Europeia e deve estar sendo pressionado, é claro, pelos produtores franceses que fizeram manifestação na rua semana passada inteira, né, Sônia? Exatamente. E eles falam: nós vamos parar o país se esse acordo for assinado. Então, o medo de se parar o país é tanto que, assim, até os privados estão politizando essa questão. E não deixando de lembrar aqui que Alemanha, Espanha e até países que têm como tradição agro, como a Polônia, querem esse acordo, porque vai ser vantajoso para todo mundo. Essa posição é da França. E por que a França se opondo, isso pode não acontecer? Porque para o acordo ser assinado como tratado comercial, precisa ser unanimidade dos 27 países, precisa ter 27 assinaturas. Se tiver 26, não passa. Então tá aí o chanceler Olaf Scholz também conversando com Emmanuel Macron, mas e quem é que tem coragem de enfrentar o pessoal que pode bloquear a estrada, parar o país em pleno fim do ano, perto do Natal, perto do Ano Novo? É bem complicado. É bem complicado, mas esse tipo de atitude, como disse o Cláudio, a reciprocidade é a melhor resposta. Pois é, a gente precisa lembrar que os agricultores franceses fazem isso porque eles são ineficientes. Eles não têm condições, não têm São competência subsidiados, Cláudio, ao para contrário dos enfrentar a nossos. concorrência brasileira, nem argentina, nem uruguaia, nem coisa nenhuma, porque eles são ineficientes, eles são viciados em subsídios. Eles têm, olha, produzindo ou não produzindo, aumentando ou não a produtividade, aumentando ou não a qualidade do produto, não importa, eles sempre serão remunerados, independentemente do resultado do trabalho deles. E eles estão num bem bom, não querem que isso venha a ser ameaçado. A Thaís tem toda a razão com relação ao papel da França na relação comercial com o Brasil. Eu me lembro de uma conversa do então ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, com o ministro da Economia francês. Ele, inclusive, contou essa história, ele confirmou essa história. Ele disse para o ministro, olha, ministro, tome cuidado porque a França já é um país quase irrelevante nas relações comerciais do Brasil. O Brasil pode prescindir da França a qualquer momento.